Minha família me deserdou por causa dela, mas só depois veio a verdade à tona. É assim que tudo começou, e eu preciso que você fique comigo até o final desta história, porque só então você vai entender como uma única escolha pode mudar para sempre os laços de sangue. E antes de continuar, me diga de onde você está assistindo esse vídeo. Quero conhecer sua cidade, seu país e até mesmo sua história. Agora, vamos juntos. Naquela manhã, eu ainda lembrava das últimas palavras de minha mãe ditas em um tom frio e definitivo. Você não é mais parte desta família. As palavras ecoavam dentro de mim como um martelo implacável, repetindo sem parar, como se quisessem deixar claro que não havia retorno. Eu estava sozinho, olhando para a casa em que cresci, mas que agora parecia um lugar proibido, intocável. Tudo por causa dela. O nome dela era Isabela. Quando a conheci, nunca imaginei que minha vida fosse se transformar em uma tempestade. Ela surgiu de repente com aquele olhar intenso e um jeito de falar que parecia cortar todas as minhas defesas. Isabela não era só bonita, havia nela algo misterioso, quase perigoso, que ao mesmo tempo me atraía e me assustava. Eu sabia que meus pais não aprovariam, mas o coração às vezes fala mais alto que a razão. Meu pai, sempre rígido, foi o primeiro a perceber. Ele olhou para mim numa noite de jantar e disse com firmeza: "Essa moça não é para você." Eu tentei sorrir, disfarçar, fingir que nada estava acontecendo, mas o olhar dele me atravessava como se já conhecesse o destino que eu estava prestes a escolher. As semanas seguintes foram de confronto. Minha mãe me chamou em seu quarto, onde a luz fraca de um abajur deixava o ambiente sombrio. Ela segurou minhas mãos com força, como se tentasse me salvar de um naufrágio. "Filho, você não entende. Essa mulher vai destruir tudo. Vai tirar você de nós." Eu quis acreditar que era apenas exagero, talvez ciúme materno. Mas havia algo no tom dela que parecia mais do que simples intuição. Ainda assim, eu me joguei de cabeça. Isabela parecia me dar aquilo que eu nunca tive dentro de casa: liberdade, paixão, um espaço para ser eu mesmo. Cada encontro com ela era um mergulho em águas perigosas, e eu sabia disso, mas estava aviciado naquele perigo. Até que veio o ultimato. Numa noite, reunidos na sala de estar, meus pais e meus 2 irmãos me encararam como um estranho. Meu pai levantou-se, segurando um envelope. Jogou-o sobre a mesa e disse: "Se você continuar com ela, está fora, deserdado. Esqueça seu sobrenome, esqueça esta casa." Meu coração disparou. O silêncio da sala só era quebrado pela respiração pesada de todos nós. Eu tentei falar, mas minhas palavras não saíam. Foi então que Isabela entrou pela porta sem ser convidada e olhou para todos com um sorriso frio, quase desafiador. Foi ali que senti a divisão se abrir como um abismo entre mim e aqueles que me criaram. E ainda assim, eu escolhi. Escolhi por ela. Mas naquela mesma noite, um detalhe que parecia pequeno começou a plantar a dúvida dentro de mim. Algo que mais tarde mudaria tudo. E é aí que a verdade, lenta e dolorosa, começaria a vir à tona. Aquela noite parecia não ter fim. O silêncio que seguiu ao ultimato dos meus pais ainda ecoava dentro de mim, como se fosse um martelo batendo sem parar em meu peito. Eu tentei dormir, mas a imagem da minha mãe chorando e meu pai com o olhar duro não saíam da minha cabeça. Do outro lado da cama, Isabela me observava, sem dizer uma palavra. Apenas acariciava meus ombros, como se tivesse certeza de que, a partir dali, eu seria só dela. No dia seguinte, minha vida já era outra. A porta da casa da minha família estava fechada para mim. Eu andava pelas ruas com a sensação de carregar um peso invisível, como se todos soubessem que eu tinha sido rejeitado pelos meus próprios pais.
E, dentro de mim, uma dúvida começava a crescer, mesmo que eu não quisesse admitir. Será que eles tinham razão? Certa tarde, encontrei meu irmão mais velho, Marcos, no centro da cidade. Ele me olhou com um misto de raiva e compaixão. Você realmente fez essa escolha? Perguntou, cruzando os braços. Eu amo ela, Marcos. Você não entende. Não, você que não entende. Você não tem ideia do que está em jogo. As palavras dele me atingiram em cheio, mas ele não explicou nada. Apenas se afastou, deixando no ar aquele aviso enigmático que só aumentou minhas incertezas. Isabela, por outro lado, parecia cada vez mais satisfeita com a situação. Ela sorria quando eu contava sobre as discussões com minha família, como se cada ruptura fosse uma vitória pessoal. Agora você é livre, dizia ela, encostando os lábios nos meus. Finalmente você não precisa mais viver à sombra deles. Mas, no fundo, eu sentia um frio na espinha. Era como se ela tivesse previsto cada passo desse rompimento. Como se estivesse controlando os fios da minha vida com uma precisão assustadora. As semanas se transformaram em meses. Minha família não me procurou e eu me obriguei a acreditar que estava bem assim. Até que um detalhe aparentemente banal aconteceu. Encontrei, guardada no bolso de uma jaqueta antiga, uma carta dobrada. O envelope tinha sido colocado discretamente ali, e quando o abri, reconheci a caligrafia da minha mãe. Meu filho, se você ainda puder me ouvir, saiba que existe algo sobre Isabela que você precisa descobrir. Não é apenas uma questão de amor ou de escolha, é algo muito maior. Procure no escritório de seu pai, na gaveta inferior. Lá você entenderá. Meu coração disparou, as palavras tremiam em minhas mãos. Naquela noite, deitado ao lado de Isabela, fingi dormir enquanto pensava na carta. O sono não veio. O medo e a curiosidade lutavam dentro de mim. Algo me dizia que, ao abrir aquela gaveta, eu poderia encontrar respostas, mas também corria o risco de descobrir algo que mudaria a minha vida para sempre. E, no fundo, eu já sabia que a verdade estava muito mais próxima do que eu podia imaginar. No dia seguinte, decidi enfrentar o que a carta da minha mãe insinuava. A ansiedade me corroía por dentro, e cada passo até a antiga casa da família parecia pesar toneladas. Quando finalmente cheguei à porta, hesitei. E se Isabela descobrisse? E se o que estivesse lá confirmasse os piores temores que eu tentava enterrar? A chave que eu ainda guardava funcionou na fechadura, mas a sensação ao entrar foi como atravessar uma barreira invisível. A casa estava silenciosa, quase sombria, como se também tivesse me rejeitado. Caminhei até o escritório do meu pai, aquele lugar onde eu raramente entrava, sempre repleto de livros e documentos organizados com obsessão. O cheiro de papel antigo me atingiu assim que abri a porta. Meus dedos tremiam ao alcançar a gaveta inferior. Por um instante, pensei em desistir, mas algo dentro de mim insistia. Puxei a gaveta devagar e encontrei um envelope pardo, fechado com um selo que eu nunca tinha visto. No canto, apenas uma palavra escrita com a caligrafia firme do meu pai. Isabela. Meu coração disparou. O mundo parecia girar ao meu redor. Eu me sentei na poltrona e abri o envelope. Dentro havia recortes de jornais, fotografias e cópias de documentos. As matérias falavam de um escândalo empresarial de anos atrás. Uma empresa acusada de fraudes e manipulações financeiras que havia destruído a vida de várias famílias. O nome que surgia repetidas vezes me deixou atordoado. A família de Isabela. Nas fotos, vi o rosto dela ainda jovem ao lado dos pais. Eram artigos sobre investigações, denúncias e até mandados judiciais. O que me deixou sem chão foi encontrar em meio aos papéis uma cópia de um processo no qual meu próprio pai havia sido testemunha contra os pais dela. Minha respiração ficou curta. De repente, tudo fazia sentido. A hostilidade da minha família, o ódio contido em cada palavra deles sobre Isabela, o medo que a minha mãe demonstrava. Eles não estavam apenas contra o nosso relacionamento por capricho ou preconceito. Havia uma história sangrando entre as duas famílias. Enquanto folheava aqueles documentos, ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me rápido e meu irmão Marcos estava encostado à porta, observando em silêncio. "Você não deveria estar aqui", disse ele, a voz firme, mas sem agressividade.
Por quê? Perguntei, quase gritando. Vocês esconderam tudo de mim. Vocês sabiam quem ela era e nunca me contaram. Marcos suspirou, fechando os olhos por um instante. Nós tentamos te proteger, mas você escolheu não ouvir. A raiva me consumia, mas junto com ela, crescia uma sensação de traição. Não apenas por Isabela, mas pela minha própria família. Eu havia sido tratado como uma criança incapaz de lidar com a verdade. Então vocês preferiram me deserdar, me expulsar, a simplesmente contar o que estava acontecendo? Perguntei com a voz embargada. Marcos apenas abaixou a cabeça, como se não tivesse coragem de responder. Aquela noite, saí dali com os documentos em mãos. Cada folha era como uma bomba prestes a explodir. O frio da madrugada me envolveu, mas dentro de mim queimava uma fúria silenciosa. Isabela precisava me dar respostas, e dessa vez eu não aceitaria meias palavras. No dia seguinte, decidi enfrentar o que a carta da minha mãe insinuava. A ansiedade me corroía por dentro, e cada passo até a antiga casa da família parecia pesar toneladas. Quando finalmente cheguei à porta, hesitei. E se Isabela descobrisse? E se o que estivesse lá confirmasse os piores temores que eu tentava enterrar? A chave que eu ainda guardava funcionou na fechadura, mas a sensação ao entrar foi como atravessar uma barreira invisível. A casa estava silenciosa, quase sombria, como se também tivesse me rejeitado. Caminhei até o escritório do meu pai, aquele lugar onde eu raramente entrava, sempre repleto de livros e documentos organizados com obsessão. O cheiro de papel antigo me atingiu assim que abri a porta. Meus dedos tremiam ao alcançar a gaveta inferior. Por um instante, pensei em desistir, mas algo dentro de mim insistia. Puxei a gaveta devagar e encontrei um envelope pardo, fechado com um selo que eu nunca tinha visto. No canto, apenas uma palavra escrita com a caligrafia firme do meu pai: Isabela. Meu coração disparou. O mundo parecia girar ao meu redor. Eu me sentei na poltrona e abri o envelope. Dentro havia recortes de jornais, fotografias e cópias de documentos. As matérias falavam de um escândalo empresarial de anos atrás. Uma empresa acusada de fraudes e manipulações financeiras que havia destruído a vida de várias famílias. O nome que surgia repetidas vezes me deixou atordoado. A família de Isabela. Nas fotos, vi o rosto dela ainda jovem ao lado dos pais. Eram artigos sobre investigações, denúncias e até mandados judiciais. O que me deixou sem chão foi encontrar em meio aos papéis uma cópia de um processo no qual meu próprio pai havia sido testemunha contra os pais dela. Minha respiração ficou curta. De repente, tudo fazia sentido. A hostilidade da minha família, o ódio contido em cada palavra deles sobre Isabela, o medo que a minha mãe demonstrava. Eles não estavam apenas contra o nosso relacionamento por capricho ou preconceito. Havia uma história sangrando entre as duas famílias. Enquanto folheava aqueles documentos, ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me rápido e meu irmão Marcos estava encostado à porta, observando em silêncio. Você não deveria estar aqui, disse ele, a voz firme, mas sem agressividade. Por quê? Perguntei, quase gritando. Vocês esconderam tudo de mim. Vocês sabiam quem ela era e nunca me contaram. Marcos suspirou, fechando os olhos por um instante. Nós tentamos te proteger, mas você escolheu não ouvir. A raiva me consumia, mas junto com ela, crescia uma sensação de traição. Não apenas por Isabela, mas pela minha própria família. Eu havia sido tratado como uma criança incapaz de lidar com a verdade. Então vocês preferiram me deserdar, me expulsar, a simplesmente contar o que estava acontecendo? Perguntei com a voz embargada. Marcos apenas abaixou a cabeça, como se não tivesse coragem de responder. Aquela noite, saí dali com os documentos em mãos. Cada folha era como uma bomba prestes a explodir. O frio da madrugada me envolveu, mas dentro de mim queimava uma fúria silenciosa. Isabela precisava me dar respostas, e dessa vez eu não aceitaria meias palavras.
Cheguei em casa com os papéis apertados contra o peito, como se fossem brasas vivas queimando minha pele. A cada passo, as palavras impressas ecoavam na minha mente: fraude, denúncia, destruição, e o nome dela repetido como uma sombra em cada linha. Isabela estava na sala, distraída, folheando uma revista. Quando me viu entrar, seu sorriso habitual surgiu, mas dessa vez eu não consegui retribuir. Precisamos conversar. Soltei, num tom duro que fez sua expressão vacilar. Ela fechou a revista lentamente, pousando-a na mesa. Claro, o que aconteceu? Joguei o envelope sobre o sofá. Os papéis se espalharam como estilhaços. Isso aconteceu. Você vai me dizer o que significa? Por um momento, o silêncio tomou conta do ambiente. Ela ficou olhando para as folhas no chão, como se estivesse diante de fantasmas que nunca quis enfrentar. Seus lábios tremeram antes de abrir. Onde você encontrou isso? Na casa dos meus pais, no escritório do meu pai, para ser exato. E sabe o que dói, Isabela? Não foi o que eu li, foi o fato de você nunca ter me contado nada. Ela respirou fundo, apoiando-se no braço do sofá. Seus olhos marejados refletiam uma mistura de vergonha e medo. Eu queria te poupar, queria deixar tudo isso no passado. A minha família, eles fizeram coisas horríveis, eu sei, mas eu não sou eles. A raiva em mim se misturava à compaixão. Era como estar preso em duas correntes que puxavam em direções opostas. Você não entende, Isabela. Minha família me deserdou por sua causa. Eu perdi tudo, absolutamente tudo. E agora descubro que eles tinham motivos, mesmo que escondidos de mim. Você tinha que ter me dito. Ela se levantou de repente, aproximando-se com lágrimas correndo pelo rosto. E se eu tivesse contado, você teria ficado comigo? Ou teria me deixado como todos os outros? A pergunta me atingiu como um soco. Eu não tinha resposta imediata. Talvez tivesse me afastado, mas admitir isso seria cruel. Eu merecia escolher, Isabela. Sussurrei, desviando o olhar. Ela chorou em silêncio por alguns instantes, e o som de seu soluço era como uma ferida aberta. Depois, ergueu o queixo, a voz mais firme. Eu errei sim, mas tudo o que fiz foi porque te amo, e porque eu sabia que se esse passado voltasse à tona, ele destruiria o que temos. Eu a encarei, tentando decifrar cada palavra. Havia dor, verdade e, ao mesmo tempo, medo. A verdade dela podia ser real, mas também podia ser conveniente, e eu não sabia mais em quem acreditar. Peguei os papéis de volta, guardando-os no envelope com mãos trêmulas. Isso não acaba aqui. Eu preciso entender até onde vai essa história. Preciso saber tudo. Ela tentou se aproximar, mas eu recuei. O espaço entre nós não era mais apenas físico, era um abismo. Naquela noite, saí de casa. Caminhei pelas ruas sem rumo, com a cabeça cheia de perguntas. A cidade parecia diferente, pesada. Eu sabia que a escolha que faria nos próximos dias mudaria não só o meu futuro, mas também definiria se Isabela realmente era quem dizia ser ou se minha família tinha razão o tempo todo. Na manhã seguinte, acordei em um quarto de hotel, barato. O teto branco e sem vida parecia refletir o peso da noite mal dormida. As palavras de Isabela ecoavam na minha mente, misturadas ao som de seus soluços. Eu te amo. Eu só queria te poupar. Mas amor e silêncio são coisas muito diferentes, e eu já não sabia em qual deles acreditar. Peguei o envelope sobre a mesinha ao lado da cama e comecei a folhear os papéis mais uma vez. Havia recibos, anotações, até cópias de processos. Tudo parecia apontar para a família dela, mas quanto mais eu lia, mais percebia que os fios iam além. Um nome chamou minha atenção: Empreendimentos Rocha. Era uma empresa que eu conhecia bem, porque meu pai tinha negócios com eles no passado. Um arrepio percorreu minha espinha. Talvez a ligação entre a ruína da minha família e o passado obscuro de Isabela fosse mais profunda do que eu imaginava. Talvez não fosse apenas sobre ela, talvez fosse sobre todos nós. Decidi ir até o escritório antigo da empresa, que ficava em um prédio no centro. O lugar estava decadente, como se tivesse parado no tempo.
As janelas quebradas, o letreiro enferrujado e a porta de vidro empoeirada transmitiam um abandono. Empurrei a porta com cuidado e entrei. O cheiro de mofo e papel velho me envolveu de imediato. Lá dentro, encontrei caixas enquilhadas e documentos espalhados. Vasculhei em silêncio, a cada página a tensão crescendo dentro de mim. Até que achei algo inesperado. Uma pasta marcada com o nome do meu pai. Meus dedos tremeram quando a abri. Ali estavam registros de reuniões, contratos e o mais perturbador, recibos assinados por ele. Recibos que comprovavam que ele sabia das movimentações suspeitas da família de Isabela. Senti o chão sumir sob meus pés. Meu pai, o mesmo homem que me deserdou, tinha feito negócios com eles. E agora fingia que não sabia de nada? A traição parecia se multiplicar, vinda de todos os lados. Enquanto tentava organizar as ideias, ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, o coração disparado. Era um homem de terno, de meia idade, com o rosto marcado pelo tempo. Você não devia estar mexendo nisso, disse ele, a voz firme, quase ameaçadora. Engoli seco. Quem é você? Alguém que sabe muito mais do que gostaria sobre sua família e sobre a dela. Mas se eu fosse você, parava por aqui. Algumas verdades custam caro demais. Antes que eu pudesse responder, ele virou as costas e saiu, deixando-me sozinho com o eco de suas palavras. Verdades que custam caro. Saí dali ainda mais confuso. Meu pai tinha vínculos, Isabela escondia segredos, e agora surgia alguém que parecia conhecer os dois lados. Senti o peso da escolha se aproximando. Continuar poderia significar descobrir algo capaz de destruir definitivamente tudo o que eu conhecia, mas recuar seria viver na sombra da dúvida para sempre. Quando voltei para o hotel, encontrei várias chamadas perdidas de Isabela. Mensagens curtas carregadas de desespero. Me atende, preciso falar com você. Não faça nada sem mim. A angústia em suas palavras parecia real. Mas será que era preocupação comigo ou medo de que eu descobrisse demais? Fechei os olhos, respirando fundo. Uma coisa era certa. O véu que encobria a verdade estava se rasgando. E eu precisava estar pronto para lidar com o que viria à tona. Quando finalmente bati à porta de casa, Isabela abriu de imediato. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado por horas. Ela me olhou como quem vê um fantasma. Onde você estava? Perguntou, quase sem voz. Passei por ela sem responder, largando o envelope em cima da mesa da sala. No passado, Isabela. No passado que você escondeu de mim. Ela fechou a porta devagar, hesitante. Você encontrou algo, não foi? Virei para encará-la, minha respiração pesada. Encontrei mais do que esperava. Seu sobrenome está ligado a negócios que destruíram famílias inteiras, incluindo a minha. E o pior, o nome do meu pai também estava lá. Ele sabia de tudo. Ela empalideceu, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não, não pode ser. Pode sim, interrompi, a voz carregada de raiva contida. Você mentiu para mim, Isabela. Ou pior, escolheu me deixar na ignorância. Eu perdi minha família, fui humilhado, tratado como traidor, e agora descubro que talvez meu pai tenha sido cúmplice o tempo todo. Ela se aproximou, estendendo a mão como se quisesse me tocar, mas eu recuei. Eu tinha medo, entende? Disse ela, a voz embargada. A história da minha família é uma mancha que eu tentei apagar a vida toda. Quando você apareceu, quando me amou sem perguntar nada, eu não suportei a ideia de que, ao saber, você me olharia como todos os outros. Fechei os olhos por um instante, tentando sufocar o nó na garganta. E você acha que esconder isso me protegeu? Não, Isabela. Só me deixou mais vulnerável. Só me fez perder 2 vezes. Primeiro a minha família, e agora você. O silêncio se estendeu, pesado. Então, em um fio de voz, ela confessou. Eu não escondi apenas por medo. Havia um acordo antigo entre o meu pai e o seu. Eu descobri isso anos atrás.
Eles usaram nossos nomes, nossas famílias como escudo para negócios sujos. Eu deveria ter contado, mas não consegui. As palavras dela me acertaram como facadas. Meu pai e o dela, juntos. Era a confirmação que faltava. Todo o tempo que passei odiando Isabela, talvez devesse ter dividido essa raiva com o homem que me deserdou. Então é isso, murmurei. Minha família me jogou contra você, mas na verdade todos estavam no mesmo jogo. Eu é que era o único que não sabia. Ela chorava em silêncio, os ombros tremendo. Eu a observava, dividido entre a dor e a necessidade de entender tudo. Você ainda tem mais a dizer, não tem? Perguntei, voz firme. Isabela assentiu, enxugando as lágrimas. Tem alguém que pode confirmar tudo isso. Alguém que sabe mais do que nós dois juntos. Mas se você quiser ouvir, precisa estar pronto, porque a verdade não vai te dar paz. Vai te despedaçar. Meu coração disparou. Eu já estava no meio da tempestade. Não havia como voltar atrás. Me leva até essa pessoa. Quero a verdade, doa o que doer. Ela me encarou em silêncio. E naquele instante, percebi. O que estava por vir não era apenas um segredo de família. Era algo capaz de redefinir toda a minha vida. Isabela hesitou antes de me dar o endereço. Anotou num pedaço de papel amassado, a mão trêmula, como se cada letra escrita fosse um peso. Quando me entregou, seus olhos me imploravam silêncio. Você precisa ir sozinho, disse, firme, mesmo que sua voz tremesse. Se eu aparecer, essa pessoa não vai falar nada. Olhei o papel, depois para ela. E quem é? Alguém que trabalhou para o meu pai e para o seu. Ele sabe de tudo. No caminho até o endereço, o coração parecia um tambor dentro do peito. Era um bairro afastado, antigo, com casas simples e ruas estreitas. O lugar indicado era uma oficina mecânica abandonada, com um portão enferrujado e grafites desbotados nas paredes. Empurrei o portão e ele rangeu alto, quebrando o silêncio da rua. Lá dentro, entre ferramentas velhas e carros empoeirados, um homem estava sentado em uma cadeira, como se já esperasse por mim. Tinha cabelos grisalhos, olhar cansado, mas uma postura ereta, firme. Então você é o filho dele? Murmurou sem se levantar. Do meu pai? Perguntei, seco. Ele riu, um som amargo. Do seu pai e, de certa forma, também dela. Você carrega o fardo dos dois. Aproximei-me, engolindo nervosismo. Preciso entender. O que aconteceu entre minha família e a de Isabela? O homem suspirou, passando a mão pelo rosto. Eles eram sócios em negócios escuros. Coisas que nunca poderiam vir à tona. Fraudes, desvios, lavagem. Usavam empresas de fachada para crescer às custas de gente inocente. Só que houve uma ruptura. Seu pai decidiu sair, mas não saiu limpo. Levou parte do dinheiro e, para encobrir isso, jogou a culpa toda sobre o pai de Isabela. Senti o estômago se revirar. Então, meu pai não era vítima. Ele foi cúmplice. Mais do que cúmplice, ele foi o primeiro a trair. Quando percebeu que a bomba podia estourar, sacrificou a própria honra. E a sua família. Foi mais fácil deserdar você e fingir que o problema era a Isabela do que admitir sua parte na sujeira. As palavras me atingiram como tiros. Meu pai, o homem que me olhava com desprezo, que dizia que eu era um traidor por ter escolhido amar Isabela, era o verdadeiro traidor. E Isabela sabia disso? Perguntei, a voz quase falhando. O homem assentiu lentamente. Descobriu anos depois, mas manteve silêncio. Talvez por medo, talvez por amor a você. Só sei que ela carrega essa culpa como uma prisão. Eu não sabia se chorava ou gritava. Tudo dentro de mim se despedaçava. A família que me deserdou, a mulher que tentei proteger, o homem que admirei, todos estavam enredados numa rede de mentiras. Por que está me contando isso agora? Questionei. Ele se levantou devagar, apoiando-se na bengala. Porque você merece saber a verdade.
mesmo que doa. Mas lembre-se, a verdade não liberta todos. Às vezes, ela destrói o que ainda resta em pé. Fiquei parado, em choque, enquanto ele saía por uma porta lateral. O silêncio da oficina me envolveu como um peso insuportável. Quando saí dali, o mundo parecia diferente. As ruas, as pessoas, até o céu. Carregava comigo uma revelação que mudava tudo. Minha família não me deserdou por amor ou honra. Tinha me usado como bode expiatório. E Isabela tinha escondido a verdade mais cruel de todas. Eu sabia que quando voltasse para casa, nada seria mais como antes. O silêncio que se seguiu à revelação foi quase insuportável. Meu pai, com os olhos marejados, parecia um homem derrotado, como se tivesse carregado por anos um peso que agora o esmagava diante de todos. Minha mãe tremia, incapaz de olhar para mim diretamente, como se temesse ver no meu rosto o reflexo de todas as escolhas erradas que fizeram. Eu, por outro lado, sentia uma mistura de raiva e alívio, porque finalmente a verdade estava ali, nua, sem máscaras, sem disfarces. Tudo aquilo que me custara noites de insônia, mágoas profundas e a própria rejeição da minha família, tinha, enfim, uma explicação. Respirei fundo antes de falar, porque queria que cada palavra fosse firme e clara. Disse a eles que, por mais que a revelação explicasse suas atitudes, nada poderia apagar a dor de ter sido tratado como um estranho, como alguém indigno do próprio sangue. Reforcei que eles me deserdaram não por justiça, mas por cegueira, por orgulho e por uma lealdade mal colocada. E mesmo agora, que entendia o peso do segredo que guardavam, não havia como simplesmente apagar o passado. O silêncio foi a resposta que recebi. Cada um parecia perdido dentro de si mesmo. Foi nesse instante que ela, a mulher que havia sido o pivô de tudo, se levantou. Seus olhos estavam marejados, mas havia uma coragem inesperada em sua postura. Com a voz trêmula, pediu perdão. Disse que jamais quis ser a causa de tamanha destruição, que suas escolhas foram erradas sim, mas que nunca imaginou que resultariam em uma ruptura tão brutal entre mim e minha família. Por um momento, vi nela uma sinceridade que nunca tinha enxergado antes. Não era desculpa suficiente, mas era o primeiro gesto humano que surgia em todo aquele caos. Eu a encarei em silêncio. Dentro de mim havia um campo de batalha. Parte de mim queria gritar, apontar o dedo, jogar toda a responsabilidade sobre ela. Mas outra parte, mais cansada, desejava apenas seguir em frente, sem carregar mais rancor. Olhei para os meus pais, que ainda não tinham forças para encarar a situação com maturidade, e percebi que o perdão, se existisse, teria que ser por mim, e não por eles. Não era sobre aceitar o que fizeram, mas sobre libertar a mim mesmo do peso que carregava. Levantei-me devagar, olhando um por um. Disse que não precisava mais de respostas, porque tudo o que tinha que ser dito já estava exposto. A verdade tinha vindo à tona, e com ela, eu finalmente me sentia livre. Deixei claro que não voltaria atrás em minha decisão de viver afastado, de construir a minha vida longe daquela sombra de segredos e mentiras. Não era vingança, era autopreservação. Se um dia eles quisessem me procurar, as portas estariam abertas, mas não mais do mesmo jeito. O vínculo de sangue já não seria garantia de perdão automático. Eles teriam que me enxergar como alguém completo, digno, e não mais como um culpado inventado. Ao sair daquela casa, o ar da noite parecia mais leve do que nunca. Cada passo que eu dava era um rompimento definitivo com os fantasmas que me aprisionavam desde o início. Pela primeira vez em anos, senti que o futuro era meu. Não dependia de herança, de aceitação, de títulos familiares. Dependia apenas da minha coragem de seguir adiante. A dor ainda estava lá, claro, mas já não me dominava. Era como uma cicatriz, visível, mas que já não doía ao ser tocada. Nunca mais olhei para trás da mesma forma. A mulher que todos apontaram como motivo da minha desgraça continuou o próprio caminho, e eu segui o meu. A família que me rejeitou ficou com o peso das próprias escolhas. E eu, mesmo ferido, descobri uma verdade maior do que todas. Às vezes, é no abandono que encontramos a chance de nos reconstruir, porque só depois da ruína é que se enxerga a liberdade de recomeçar.
E foi exatamente isso que eu fiz. Recomecei, mais forte, mais consciente e, finalmente, livre. Os dias que antecederam o encontro final foram de silêncio e de uma tensão sufocante. Eu sabia que estava prestes a ouvir a verdade que me fora negada por tanto tempo. E embora uma parte de mim desejasse simplesmente virar as costas e nunca mais olhar para trás, outra parte precisava desse último confronto. Não para eles, mas para mim mesmo. Era como se a minha vida tivesse ficado em suspenso desde o momento em que fui deserdado, e somente com todas as cartas na mesa eu poderia finalmente seguir em frente. Quando cheguei à casa de meus pais naquela noite, senti que havia algo diferente no ar. O clima já não era de arrogância ou de rejeição, mas de medo. Medo do que estava prestes a ser revelado. Meus irmãos evitavam me encarar diretamente, e minha mãe tremia ao segurar uma xícara de chá que acabou por deixar escapar algumas gotas sobre a toalha da mesa. Meu pai, firme por fora, estava pálido como nunca. Todos sabiam que não havia mais como sustentar as mentiras. A máscara estava prestes a cair. A mulher por quem tudo havia começado também estava presente. O silêncio ao redor dela era quase insuportável. E ainda assim, eu percebia em seus olhos algo que nunca tinha visto antes. Cansaço. Como se carregar aquele segredo tivesse sugado cada pedaço de sua força ao longo dos anos. Quando meus olhos cruzaram com os dela, percebi que não havia mais nada a dizer em termos de acusações. Eu já não queria ouvir desculpas. Queria apenas a verdade. Nua, sem rodeios, sem justificativas. Meu pai foi o primeiro a falar, mas a voz lhe saiu embargada, carregada de vergonha. Ele confessou que a decisão de me afastar não havia sido apenas dele, mas de todos, para proteger uma verdade que julgavam ser insuportável de lidar. As palavras dele foram como facas. Eu não era deserdado apenas por causa de erros meus. Na verdade, eu não era culpado de nada. Fui usado como bode expiatório, um alvo conveniente para esconder algo que poderia desmoronar toda a família se viesse à tona. Meu coração disparou. Era como se cada segundo fosse um martelar dentro da minha cabeça. Perguntei quase num sussurro de que se tratava. Foi então que a verdade, crua e devastadora, começou a ser revelada. Um segredo que explicava o rancor, a rejeição e o medo que sempre pairaram sobre nós. Um segredo que envolvia não apenas a mulher que todos apontaram como culpada, mas também as escolhas do meu pai, da minha mãe e até dos meus irmãos. O fardo não era meu. Nunca tinha sido, mas ainda assim fui eu quem pagou o preço. O silêncio após aquelas revelações foi ensurdecedor. Cada um estava preso em seus próprios fantasmas, incapaz de encarar o outro. E eu, sentado ali, percebi que finalmente entendia o peso de tudo. A dor de ser rejeitado, a raiva acumulada, a sensação de não pertencer, tudo fazia sentido, mas junto com a clareza veio a certeza. Nada jamais seria como antes. Eu não poderia simplesmente ouvir aquelas verdades e voltar a ser o filho obediente, o irmão presente, o membro da família que aceitava qualquer migalha de afeto. Levantei-me devagar, com a voz firme apesar do turbilhão por dentro, e disse que precisava de tempo para processar. Eles esperavam talvez que eu explodisse e que gritasse, mas minha calma os assustou ainda mais, porque no fundo todos sabiam. A partir dali, a decisão sobre o futuro não estava mais nas mãos deles, estava nas minhas. E eu já intuía que o passo seguinte seria definitivo. A verdade havia finalmente emergido, e era ela que abriria caminho para o fim de toda aquela história. E foi assim que naquela noite eu entendi que a parte final não seria sobre vingança ou sobre reconciliação. Seria sobre libertação. E essa libertação estava prestes a acontecer. Naquela noite, quando saí da casa da minha família, a escuridão da rua parecia mais acolhedora do que as paredes que por tanto tempo deveriam ter me protegido. Caminhei sem destino, ouvindo o som dos meus próprios passos e sentindo o peso da revelação ainda queimando dentro de mim. A verdade havia sido dita, mas não me trouxe alívio imediato. Trouxe um vazio, um silêncio interno que só quem já teve sua vida despedaçada pode compreender. Lembrei de cada momento em que fui rejeitado, cada olhar atravessado, cada porta que se fechou diante de mim. Durante anos,
Eu acreditei que o problema era eu, que eu não era digno de amor, de confiança, de pertencimento. E agora, ao descobrir que tudo não passava de uma mentira para proteger o orgulho de alguns, senti uma mistura de raiva e compaixão. Raiva porque me roubaram anos preciosos da minha vida e compaixão porque percebi que todos ali também eram prisioneiros de suas próprias escolhas e segredos. No dia seguinte, acordei diferente. Não mais com o peso de precisar provar quem eu era para aqueles que me rejeitaram. Eu não precisava mais implorar por um lugar que nunca esteve realmente disponível para mim. Eu já tinha em minhas mãos algo muito mais valioso, a verdade. E com ela vinha a chance de recomeçar. Pela primeira vez em muito tempo, não chorei ao despertar. Respirei fundo e senti que a vida, apesar de tudo, ainda tinha algo reservado para mim. Encontrei a mulher que, no passado, todos disseram ser a causa da minha ruína. Sentamos frente a frente, em silêncio, até que ela murmurou: "Eu nunca quis que fosse assim." Seus olhos estavam cheios de lágrimas e pela primeira vez vi sinceridade. Eu poderia ter despejado sobre ela toda a mágoa acumulada, mas em vez disso apenas disse: "Não importa mais. O que importa é que eu não sou mais escravo dessa história." E naquele instante percebi que perdoar não era absolvê-los do que fizeram, era libertar a mim mesmo. O reencontro com minha família, depois daquela noite, nunca mais aconteceu. Eles tentaram se reaproximar, mas eu não estava disposto a voltar a um papel que não era meu. Eu escolhi o silêncio, escolhi a distância, escolhi seguir. Era doloroso, sim, mas também era libertador, porque ao cortar aquele laço doentio, abri espaço para criar algo novo, minha própria vida, feita de escolhas que partiam de mim, e não do medo ou da vergonha deles. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais ódio. Sinto uma estranha gratidão, porque se não tivesse sido deserdado, se não tivesse passado por todas aquelas rejeições, talvez eu nunca tivesse tido coragem de me enxergar como realmente sou, inteiro, digno, capaz de construir meu próprio caminho. Eles tiraram muito de mim, mas não conseguiram tirar a minha essência. E é essa essência que me sustenta até hoje. Se há algo que aprendi com essa jornada, é que às vezes, a família que deveria nos proteger pode ser a mesma que nos destrói. Mas também aprendi que a dor pode ser o início de uma nova vida, se tivermos coragem de não permitir que ela nos defina. Eu fui deserdado, sim. Eu fui rejeitado, humilhado, julgado injustamente. Mas no fim, fui também liberto. E essa é a vitória silenciosa que carrego comigo, a de ter encontrado a verdade, de ter sobrevivido a ela e, acima de tudo, de ter escolhido viver em paz comigo mesmo.